Então nós chegamos a mais uma sexta-feira, espero que cada um de vocês tenha um excelente final de semana, mas já que o dia de hoje é hoje, nós vamos ter o resumão semanal e depois as nossas já tradicionais crônicas do Fora de Curva. A respeito específico da sexta-feira, nós vamos tratar de alguma coisa que em princípio pode dar alguns ciúminhos na gente em relação ao país vizinho dos hermanos argentinos, só que eu acho que não é bem por aí. Afinal de contas, enquanto nessa semana nós tivemos uma alta fantástica nos preços dos combustíveis, especialmente gasolina e diesel, lá eles estão com a gasolina e o diesel congelados. Que ciúmes deles? Ou será que não é bem assim? Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, então começando o resumão semanal na segunda-feira, além do quadro que vem por aí, onde nós fazemos as principais projeções dos indicadores que vão ser divulgados, não só aqui no Brasil e no mundo. Tivemos dois assuntos específicos que atraíram nosso interesse. O primeiro foi que na segunda-feira, devia ter saído na sexta anterior, mas na segunda foi divulgado pelo Banco Central o IBC-BR de junho. Lembrando, IBC-BR é uma prévia do PIB brasileiro referente ao mês em questão. E o que aconteceu? O indicador de junho ainda mostrou crescimento frente ao mesmo período de 2022, porém indicando também uma desaceleração bastante relevante. Naquele momento até fiz uma antecipação pela tendência que eu estou vendo dos dados que saíram projetando por que vai sair, que lá por novembro e dezembro o nosso PIB comparado com o mesmo mês do ano passado, ou seja, 2022, vai estar negativo. Espero que isso seja evitado, mas me parece nesse momento muito difícil. E o segundo assunto está dando pano para manga durante toda a semana, não aqui no Fora de Curva, porque eu não tenho o costume de repetir muitos assuntos, diz respeito a uma ideia que eu defendo como sendo de jirico, uma imbecilidade, proposta parcialmente pelo governo federal, mas mais notadamente pelo presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto. Segundo ele, uma maneira de reduzir o dano dos rotativos do cartão de crédito para as famílias brasileiras, lembrando que a maior parte desses rotativos tem juros de mais de 400% ao ano, é simplesmente acabar com o parcelamento do próprio cartão de crédito, parcelamento sem juros. Aí eu coloquei todas as justificativas que me vieram à cabeça naquele momento, dizendo que isso não pode, não deve acontecer e ia ser um grande freio, um injustificado freio na economia brasileira. Imagina só, gente, a maior parte das pessoas aqui no Brasil, das pessoas físicas e até jurídicas, parcelam suas compras no cartão de crédito quando o juro é zero. Tirar esse direito significa o quê? Simplesmente limitar elas ao orçamento mensal que eles têm na hora de comprar um produto de maior valor. E isso é um pé no breque da economia. Espero que não leve adiante, seria um grande absurdo, como eu já falei. Na terça-feira estava repercutindo ainda muito demais a vitória de Juarez Milei na prévia para presidente da República da Argentina. E os jornais brasileiros, até globais, chamavam ele de um sujeito de extrema-direita, porque simplesmente ele defende o Estado mínimo. Será que isso aí faz uma pessoa ser de extrema-direita? Estavam comparando Milei a personagens icônicos da nossa história, negativamente icônicos, é claro, como Benito Mussolini, Adolf Hitler, Salazar em Portugal, Francisco Franco na Espanha, aqui na América Latina, Augusto Pinochet, Emílio Garrastazu Médici no Brasil, Videla na Argentina e vários outros. E será que Milei defende o que esses ditadores defendiam? Não, primeiro, ele não é golpista, ele não está chegando ao poder por um golpe de Estado. Extrema-direita e extrema-esquerda não tem tantas diferenças entre eles, não. Normalmente assumem o poder por um golpe ou até são eleitos e depois acabam com a vida democrática de um país. E Milei não mostra ser isso. O que ele defende é o que se chama de anarcocapitalismo, que prega algumas coisas como Estado mínimo, ou seja, reduzir o tamanho do setor público, e aí que a grande imprensa global está associando ele à extrema-direita, mas não tem nada a ver. Ele só considera que o ser humano, as pessoas trabalham melhor ou vivem melhor no sistema de autogestão, respeitando sim o direito do próximo, incluindo aí a propriedade privada.
Não é muito mais que isso. Então, Milei pode ser até um cara meio excêntrico, dizem que ele não corta o cabelo ou não penteia o cabelo há muitos anos, mas na verdade ele é um anarcocapitalista, não entra nessa definição nem no escopo da extrema-direita, muito menos da extrema-esquerda. Na terça-feira nós abordamos, não se tinha muita informação ainda, mas tratamos do apagão que simplesmente desligou a energia elétrica de praticamente todo o Brasil. Nas regiões sul e sudeste, o impacto foi muito pequeno, porque foram apenas alguns minutos, mas pelo que eu tenho notícia, especialmente norte e nordeste, tiveram que submeter a cerca de 6 horas sem energia elétrica. Naquele momento não se tinha ideia do que estava realmente acontecendo, até hoje não se tem, então a pergunta feita foi: o que você estava fazendo durante o apagão? Eu, lamentavelmente, estava tomando banho num chuveiro elétrico, tive que sair correndo, porque aqui em Porto Alegre, naquele momento, era um pouco antes das 9 da manhã, estava simplesmente a temperatura em 9 graus. Aí não há santo, não há vivente, como se fala aqui no sul, que resista a um banho tão gelado assim. Outra coisa que tratamos na terça-feira, havíamos antecipado essa questão algumas semanas atrás, até na semana anterior fizemos uma advertência aos espectadores do Fora de Curva, abordamos a alta dos combustíveis, diesel e gasolina, que acabou para os mais desavisados, e não a gente aqui do Fora de Curva, surpreendendo. Mas não tinha surpresa, existia sim um problema de custos para a importação, especialmente de diesel, por conta da nova política de preço da Petrobras. Está tudo explicadinho, na verdade, no vídeo de quarta-feira. E na quarta-feira, como antecipei, nós centramos a abordagem do vídeo exatamente na alta de combustíveis que havia se consolidado no dia anterior, explicando em termos conjunturais e estruturais quais são os importantes problemas que cercam a questão do petróleo, dos combustíveis, por que nós pagamos preço da gasolina e do diesel aqui no Brasil mais alto do que os outros produtores. Como eu falei, questões conjunturais, que foi uma atrapalhação na definição dessa nova política de preços, e estruturais. Uma Petrobras praticamente monopolista em várias frentes e falta de competição interna. Também comentamos naquele dia a respeito de uma ideia que está circulando no Congresso Nacional, uma medida provisória que vai expirar, se não me engano, agora dia 28 de agosto, ainda não foi votado, espero que não seja, colocando o direito do governo federal tributar os fundos de investimento de brasileiros no exterior. Isso aí, como eu falei naquele dia, vai ser uma besteira da maior qualidade. Simplesmente fazendo isso, esses fundos brasileiros que estão no exterior vão se transformar em fundos estrangeiros que estão no exterior, porque os brasileiros que têm esse dinheiro lá fora provavelmente vão deixar de ser brasileiros ou vão adquirir dupla cidadania, o que é uma coisa fácil de acordo com os montantes depositados em outros países. E no vídeo de ontem, quinta-feira, eu falei rapidamente a respeito de alguns assuntos, como o presidente da Petrobras, o senador Jean Paul Prates, ridicularizando a política de preços iniciada no governo de Temer e que ele encerrou há 3 meses atrás. Aí eu ponderei, aquela política realmente tinha alguns problemas que eu salientei. No entanto, não provocou impacto tão grande de alta dos preços de combustíveis, especialmente a partir do mercado interno, como a nova política da Petrobras, liderada pelo Jean Paul Prates, que não resistiu a 3 meses de vida. Também comentei a respeito do recorde de quedas consecutivas do índice Bovespa, que chegou ao 13º dia ontem. Parece que hoje não vai ter repeteco, vai ficar em 13 dias mesmo. E enfatizei, fui muito claro, dizendo que a situação era circunstancial, não era motivo para pânicos ou alarmes maiores. Depois ainda tratei de uma nova tecnologia que está sendo experimentada com muito sucesso em Nova York, Estados Unidos, numa faculdade de medicina, onde um senhor com morte clínica decretada, mas ainda vivo pela sustentação de aparelhos, ele doou o seu corpo para a ciência. Estão fazendo algumas experiências com ele. A principal é pegar um rim de suíno, um rim de porco, e substituir pelo rim do ser humano. O resultado foi fantástico, já faz mais de um mês que esse rim vem funcionando de maneira plena, 100%, e isso pode significar no futuro, desenvolvendo mais essa tecnologia, ou
se certificando mais de que isso realmente funciona de maneira generalizada no ser humano, o fim de uma longa fila de transplantes renais, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. E finalmente, na quinta-feira, foi o nosso tema de fundo, eu fiz uma análise a respeito da evolução da economia chinesa. Sim, acabou a pandemia para eles, acabou o isolamento social para eles e a expectativa que eles voltassem a ter um crescimento vigoroso não se cumpriu. Aí eu comecei a lançar algumas hipóteses, algumas observações históricas para justificar esse momento chinês. E a grande questão, será apenas um surto de preguiça dos chineses em aumentar o ritmo de crescimento da economia? Ou será que o quadro atual inaugura uma nova fase da história econômica chinesa, onde os crescimentos não vão ser tão generosos como aconteceu no Japão a partir dos anos 90? Eu aprofundei essa hipótese, que me parece muito plausível, e ainda observei, por conta do dirigismo chinês, que isso é uma coisa muito prejudicial nesse momento, a circulação econômica lá, a China pode chegar nesse ponto de estabilidade, de não crescer mais muito e nem cair a sua produção econômica, em um ponto de renda per capita muito inferior ao Japão. E por isso que o título do vídeo de ontem foi a China se transformando em um Japão de segunda linha. Evidentemente as coisas nesse gigante do Oriente podem mudar, pode melhorar, mas pelo menos eu acredito nisso, só vai acontecer, só vai se materializar uma nova fase ou um complemento de crescimento econômico mais acelerado por lá, no momento em que a economia chinesa retomar, voltar a uma fase iniciada por Deng Xiaoping de maior liberdade. Xi Jinping é um sujeito muito poderoso, ele está rearmando o país e isso está gerando novas tensões globais. Não dá para botar toda a culpa nele, mas ele é um dos protagonistas da nova Guerra Fria que está acontecendo no mundo. Mas, essencialmente, ele é mais intervencionista na área econômica e a concentração de poder dele nesse sentido tem feito com que os chineses, com que a diretriz econômica chinesa seja contemplada com vários erros. E agora, na sexta-feira, não aconteceu nada de tão importante, talvez pudéssemos dar um destaque, eu não tenho certeza ainda, mas são 4h30 da tarde e a Bolsa Brasileira está com uma alta de 0,2% ou 0,3%, pode cair nessa meia hora restante de pregão, mas tudo indica que aquela sequência de 13 resultados negativos consecutivos vai ficar mesmo pelo número 13, que é o número da sorte do Zagalo. Talvez seja isso que esteja movimentando o mercado de ações agora, não fazendo com que o 14º dia seja negativo. Mas eu queria destacar uma coisa na sexta, e não é do Brasil. Mas tem alguma coisa a ver com o Brasil sim, porque refere-se ao nosso país vizinho, a Argentina. O que aconteceu por lá? Lembrando que terça-feira aqui nós tivemos a alta do diesel e da gasolina. Hoje ou ontem à noite, segundo o porta-voz do governo, houve um acordo da presidência da República do país hermano com as grandes petroleiras de lá, sacramentando congelamento de preço dos combustíveis até o final das eleições, isso é em outubro. Olha, a inflação argentina deve estar em 104%, 105% ao ano. Pegar metade de agosto, todo setembro e praticamente todo outubro de congelamento de preço, 2 meses e meio, então, significa um brutal problema de custos para essas petroleiras, não só para quem produz, não só para quem distribui, mas também para quem vende. Será que isso vai ser obedecido? Será que esse acordo realmente foi de livre e espontânea vontade, com a concordância de todas as partes envolvidas, ou foi de espancada vontade para o lado que vai ter que segurar preços, ou seja, quem trabalha com petróleo e derivados? Eu acredito mais nessa segunda hipótese, e se eu tiver certo, nós vamos esperar lá para chegar em setembro, no máximo primeira semana de outubro, vão ver notícias a respeito da falta de combustíveis na Argentina, e que isso sirva de lição para autoridades brasileiras não tentar mais fazer essas travessuras de segurar preço, porque quem fica em desvantagem numa situação dessas acaba rompendo com a circulação da roda da economia. Ou seja, o distribuidor, se levar prejuízo, vai fazer o quê?
vai guardar seu óleozinho, vai guardar sua gasolina, seu diesel, não vai entregar para os postos. E isso vai gerar escassez no mercado interno. Vai acontecer com a Argentina. Espero, eu repito, que as autoridades brasileiras não partam para essa mesma dinâmica, porque quem vai pagar o pato somos nós, os consumidores. E agora, gente, vamos para a parte mais divertida do Fora de Curva de sexta, que são as crônicas semanais. E sobre hoje, nós vamos tratar de alimentação. Ou perto da alimentação, mas sobre aspectos nada, mas nada ortodoxos mesmo. Vamos lá para esse trabalho então, gente. Eu já peço para vocês deixar o like no vídeo, compartilhar ele com a sua rede de contatos e quem é novo no canal, fica à vontade para se inscrever e fazer parte aqui do grupo do Fora de Curva. Então vamos lá para as crônicas dessa sexta-feira. Em primeiro lugar, os endocrinologistas e nutricionistas devem se render à autoridade aqui do Fora de Curva. Eu, aqui nas minhas pesquisas a respeito de alimentos importantes e interessantes, dei de cara com um artigo publicado no site Banda B, onde cientistas da maior importância global, eles acabam de encerrar com aquele tabu de que pizza faz mal. Muito antes, pelo contrário, eles recomendam que todo ser humano coma pelo menos é por minha conta, na verdade eles recomendam que coma 2 fatias de pizza por dia. Sabe por quê? Porque fazendo isso você evita ou até pode curar a tal da artrite reumatoide, que é caracterizada por inflamações crônicas nas articulações e quem sofre disso diz que é doído pra dedéu. Então, a essas pessoas especialmente, vão lá na pizzaria, peçam suas 2 fatias diárias, semanais, e pelo jeito vão ficar livres da dor. E aí eu fiquei me perguntando, é claro, como sujeito curioso, por que será que pizza elimina ou previne essa doença artrite reumatoide? Lendo melhor o artigo, que foi originalmente publicado na revista Nutrients em 4 de agosto, os cientistas que o escreveram falaram que isso está associado a efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes, que evidentemente beneficia a saúde das articulações. Tá, mas fiquei boiando. O que tem de anti-inflamatório e antioxidante nas pizzas? 2 coisas. 1, a mozzarella. 2, o azeite de oliva. Então, aqui está uma pequena mudança de recomendação. Vá comer pizza, não peça aquelas pizzas enjoativas de chocolate, que não tem um queijinho, uma mussarela para nos deliciar, e taca-lhe azeite de oliva em cima do recheio. Aí você vai se dar bem, não vai ter mais essas dores de artrite reumatoide e sair feliz da vida, de barriga cheia, por ter comido uma pizza muito da buena. Mas tem uma coisa, muita gente diz que pizza, não come pizza porque é comida de pobre. Eu não sei se concordo ou discordo, só acho pizza muito bom. A questão é a seguinte, já que não quero saber de pobreza, vamos direto para a riqueza. E aonde nós vamos pousar o Fora de Curva agora? Lá na praia de Saint-Tropez, na costa francesa. É um lugar onde só os ricaços frequentam, os restaurantes são muito, mas muito caros. E olha só o que aconteceu. Um italiano, ou seja, devia estar enjoado de comer pizza ou queria bancar se fazer de ricaço, saiu da Itália, foi lá para Saint-Tropez, sentou no restaurante desses caríssimos e deixou uma gorjeta para o garçom antes de ir embora. A gorjeta, o mimo que ele deixou era de 500 euros. Isso aí é mais ou menos R$ 2.700. Imagina um garçom brasileiro, uma garçonete brasileira, que são muito mais bonitinhas, recebendo uma grana dessas. Ia ficar feliz por 2 ou 3 semanas. Mas esse garçom, todo pimpão, achou pouco. 500 euros pelo meu trabalho de servir refeição para esse italiano pizzaiento fedorento? Não gostou da história e foi atrás do cara exigir que ele desse mais grana. O que é isso? Uma extorsão? O sujeito estava sendo vítima de um assalto a garfo e faca armados? E o garçom argumentando, não, essa história de me dar só 500 euros, isso é apenas 10% do que você gastou. Espera aí. Se a gorjeta de 500 euros era 10% do que ele gastou, então ele gastou 5.000 euros. Isso aí corresponde a uma simples refeição de 27 mil reais. Alguém encara um negócio desses? Pô, com isso eu faria supermercado por alguns anos. Como é que seria no orçamento de cada um de vocês? Mas
ele exigiu pelo menos o dobro da gorjeta. O italiano, muito apropriado das ideias, se recusou a pagar, mas declarou em alto e bom som: Madonna, eu não volto mais aqui, só querem tirar o meu dinheiro. E foi embora de Saint-Tropez, ao que me consta nunca mais voltou. Se bem que isso aconteceu nessa semana, talvez ele mude de ideia. Mas, gente, tem coisa muito pior que isso. Vamos sair da Europa e vamos para a Austrália, onde muitas coisas inusitadas acontecem, especialmente no mundo animal. E já que nós, seres humanos, fazemos parte do mundo animal, olha só o que uma senhora com uma filha de 7 anos acabou fazendo. Que caca. Ela optou por ser vegana. O que são veganos? São aquelas pessoas que se recusam a comer carne ou derivados de animais. Então, tem o vegetariano que pode comer ovo, pode comer queijo, pode comer derivados lácteos, enfim, pode comer um monte de coisa, mas não carne. E os veganos que se recusam à alimentação de qualquer coisa, seja proteína animal ou derivado dos próprios animais. E nesse sentido, ela sempre pastando do jeito dela, comendo seus cereais, aquela coisa bem natureba, o que é uma coisa que pessoalmente eu não curto muito, mas ela foi ao extremo. O extremo de que a sua filha, o nome dela é Nietzsche, ela estava se coçando muito. Foi na casa de uma amiguinha, a mãe da amiguinha, ela chegou e foi ver o que está acontecendo com a Nietzsche que não para de se coçar. Estava cheia de piolhos e carrapatos. E aí, a mãe da amiguinha da Nietzsche foi avisar a mãe da Nietzsche do problema e, em resposta, a nossa vegana do ano disse o seguinte: eu sei que ela está com piolho, só que eu não posso tirar porque eles são seres vivos e eu, tirando eles, estaria cortando o ciclo de vida desses pobres bichinhos. Então, deixou a filhota pioienta. Vocês acham que isso tem cabimento? A jornalista que cobriu isso, o nome dela, Alexandra Calton, se não me engano, do Sydney Morning Herald, ficou muito revoltada com a situação e até fez uma comparação um pouco indigesta que eu não vou replicar aqui no Fora de Curva para não perder audiência. Mas o fato é o seguinte: a coitadinha da criança continuou com piolhos porque, de acordo com a lei australiana, ela se encontra nos direitos dela de criar sua filha dessa maneira naturebasticamente. Mas que absurdo, né, gente? Aí vão deixar a Austrália de lado, parar de conversar sobre essa vegana surtada? Vamos para a China. E quem esteve por lá foi a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a Janet Yellen. E aí, o que tem a ver? A secretária do Tesouro dos Estados Unidos só quer saber de grana, de depósitos, de aplicações financeiras com um prato de comida. Simples. Ela, num restaurante na província de Yunnan, foi se degustar com um prato típico feito à base de cogumelos. E qual é o problema disso? Nenhum, se não fossem os cogumelos da alegria, alucinógenos. E não papou apenas o singelo pratinho da guloseima, repetiu 4 vezes. E, evidentemente, ficou doidona. Bom, pensando bem, para ser secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a mulher já tinha que ser um pouquinho doida, mas doida de inteligente. E aí eu estou muito curioso para saber quais foram as sapequices que essa autoridade norte-americana fez na sua viagem, diríamos assim, astral por conta dos cogumelos, porque isso não foi divulgado pela imprensa. Mas, ao que me consta, esse tipo de cogumelo alucinógeno deixa a pessoa ou pessoa chapado por cerca de 3 dias. O que será que ela fez nesses 3 dias? Eu estou muito curioso. Ela é uma pessoa já da terceira idade, mas sob efeitos de tais barburéticos, tudo pode acontecer. Será que ela fez alguma arte, alguma coisa que não devia com a política monetária dos Estados Unidos e nós nem descobrimos ainda? Bom, vamos esperar alguns dias para ver se alguma coisa muito fora de curva acontecer, podemos dizer que a culpa é dela. Não dela, mas dos cogumelos que ela comeu de maneira inadvertida, mas repetiu por 4 vezes. Gente, era isso por hoje. Espero que cada um de vocês tenha um excelente, um baita, um super final de semana. Lembro de novo para deixar o like e compartilhar esse vídeo com essa rede de contatos e aos novos que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez. Também deixo o convite para se inscrever. Um forte abraço a cada um de vocês, descansem bem no sábado, no domingo, porque na segunda-feira sempre as encrencas se renovam. Até breve, tchau pessoal!